20 horas, acho que em ponto. Esperando o pessoal entrar. Vamos lá. Boa noite. Ver se eu acerto hoje olhar para a câmera. Oiê, boa noite. Tudo bem, Vitor? Tá me escutando bem? Me dá um alôzinho, por favor. Vamos lá. Me ouve, Vitor? Sim? Ah, que bom. Valeu. De vez em quando eu vou chegar assim mais pertinho, porque dá um reflexo no óculos. Olá, olá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esperar um pouquinho para o pessoal se animar. E aí a gente começa a conversar. Tudo bem, Andressa? Boa noite. Obrigada. Ah, que bom, que bom. Estavam tentando, né, acertar isso, né? Que legal, que legal. O pessoal depois vai falando para nós, né? Quem vai recebendo aí a notificação pra gente deixar isso alinhadinho, né? O ideal é esse. Às vezes a gente tá tão na loucura fazendo as coisas aí do dia a dia que aí acaba passando, né? Oi, Gi, boa noite. Tudo bem? Hoje é um dia de emoção. Falar da nossa história nunca é muito fácil, né? Dependendo do trecho. Mas vamos lá. Oi, Márcia, boa noite, boa noite. Muito bem. Vou dar só mais um tempinho, tá bom? O pessoal ir chegando e aí a gente já começa a conversar, né? Então vamos lá. Esperar o pessoal. Depois eu explico também, né, que hoje era o dia da Karen. A Karen não tá boazinha hoje, né? Tá aí, enfim, tendo que se cuidar, se recolher. E aí a gente vem aqui. Ontem fui eu, né? Minha mãe passou mal. E aí fui, né, acompanhá-la no pronto-socorro, né? Questão de pressão alta e tal. Enfim. E aí não pude fazer, foi uma gravação. Aí hoje estou aqui. É isso aí, Vitor. Sempre, né? Escutar as histórias, né? É muito legal. Eu pessoalmente adoro. Ouvir a história das pessoas, história de vida das pessoas, um trechinho, né? É bem legal. Oi, Farid. Boa noite. Muito bom. Vamos lá. Quem for chegando vai dando um oi, tá bom? Por favor. E aí daqui a pouquinho, só eu tô até sem horário aqui, mas só uns 5 minutinhos pra gente poder começar e vamos que vamos. Oi, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. É isso aí. Joia. Muito bom. Então, bom, eu vou começando, né? Acho que eu não vou aguentar 5 minutos, não. A ansiedade tá grande. E aí eu vou começando e as coisas vão, né? A galera vai se animando, vai chegando, vai lembrando. E aí a gente vai trocando aí, né? Bom, enfim, eu já, na verdade, fiz várias lives na minha cabeça, né? Foi assim uma quantidade bem grande de lives para saber exatamente por onde começar, o que falar, né? Para ter mesmo, eu acho que uma inspiração, sabe? Uma conexão, né? Para poder contar a história, porque a gente pode contar a história, várias histórias, a nossa e das outras pessoas, de várias formas diferentes, né? E oi, Alexandra, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite, bem-vindas. Então, assim, eu falei, bom, oi, Tati, tudo bem? Boa noite, minha linda.
É, e aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos começar de algum lugar. Se ficar muito confuso, me perguntem, tá bom? Mas eu vou tentar fazer o quê, né? Qual que é a ideia? É contar um pouquinho para vocês de um pedaço específico aí da minha história, que na verdade, né, me acompanhou a vida toda. Como é que eu transformei essa questão da minha vida e dar uma amarrada com a questão aí da psicologia positiva, principalmente focando a questão das forças e virtudes, né? Então é isso. Oi, Zélia, boa noite, tudo bem? Então tá. Bom, então vamos começar, né? Efetivamente na história. Eu descobri, eu tenho 48 anos, e eu descobri, não faz muito tempo, né? Deve fazer aí, sei lá, acho que uns 5 anos talvez, ou um pouquinho menos até. Eu já desconfiava, mas aí quando, quando veio mesmo, né, essa confirmação, esse entendimento, foi mais ou menos nesse período. E aí eu soube, oi Priscila, tudo bem? Que eu tenho, né, não sei agora como é que fala, mas eu tenho um transtorno de alimentação, de compulsão alimentar periódica, né? Ah, então transtorno de alimentação periódica, né? Com uma transtorno de alimentação compulsiva, né? Periódica. Então tá. O que significa isso? Significa que a pessoa ingere vários, né? Vários alimentos, uma quantidade grande de alimentos, num determinado momento do dia ou em vários momentos do dia, né? E aí ela entra num ciclo que é um ciclo vicioso, né? Então, assim, come essa quantidade de comida por alguma razão, né? Tem um start ali, e aí a pessoa vai lá, no caso eu, né? Comi uma quantidade grande de comida, por exemplo, pão, qualquer coisa, né? O que tivesse. Se tivesse arroz e feijão, era arroz e feijão, se tivesse pão, era pão, se tivesse isso antes da reeducação alimentar, né? Oi, Clau! Boa noite, bem-vinda. E aí, né, o que a pessoa faz? Ela ingere, né, essa quantidade de comida e logo em seguida, né, depois daquela euforia, né, aquele movimento mesmo de compulsão, ela vai para um outro patamar que é uma estranheza, né, percebe ali que fez essa ingestão de alimento aí de uma quantidade grande de uma vez só, tem ali aquela consciência, às vezes até física, né? O estômago tá lá até doendo às vezes, né? E aí vem uma culpa, né? E vem uma culpa porque né, que faz isso né, comigo mesma, né? Então vinha toda essa questão da culpa, aí vem uma tristeza, né? Enfim. E aí isso foi durante anos da minha vida, né? Então assim, o objetivo hoje não é falar, por exemplo, o que ocasionou, né, como é que eu olho para isso hoje, assim, nesses termos de qual foi o grande gatilho, enfim, né? Principalmente porque esbarra aí em algumas questões que talvez eu fosse comentar, que eu não gostaria de envolver ninguém, porque né, foi uma forma que eu encontrei, se é que a gente pode dizer assim, de lidar com aquela ansiedade ou não, né? Com aquelas situações de crise, aquelas situações de incômodo, de emoções negativas, né? De tristeza, né? De insatisfação. Então isso tudo era um grande pacote, né? Em vários momentos, isso foi muito maior, assim, né? Depois dos 22 anos, mais ou menos, né? E aí a coisa ficou aí, assim, pra gente fazer uma conta redonda, uns 20 anos mais ou menos, né? Com esse transtorno, né? De compulsão alimentar. E aí, o que acontece, né? A pessoa fica nesse ciclo vicioso, né? Que no caso eu ficava nesse ciclo vicioso, e não consegue romper,
né? Então, assim, eu fiz terapia várias vezes e era tão interessante eu lembrar disso agora, porque o que acontece? Quando eu ia para terapia, eu ia tratar outras questões, eram outras questões que estavam gritando, né? E aí depois também, com o passar do tempo, a gente vai percebendo, né? Que talvez eu não pudesse olhar para aquilo naquele momento, né? Que eu não tivesse condição de lidar com aquilo naquele momento. Então a gente realmente faz o que dá, não tem muita fórmula, né? E aí foi isso, assim, né? Quer dizer, esse tempo todo, né? Obviamente que isso, né? Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje e já tive até mais 30 quilos, 35 quilos a mais do meu peso, né? Ainda não estou num peso que para mim seria o ideal. Eu estou neste caminho, nessa busca. Só que de uma forma agora muito consciente e que depois eu vou entrar nessa questão, né? Então a questão da obesidade, da insatisfação com o próprio corpo, com a vida, né? A forma de lidar com isso tudo era descontando tudo na comida, né? E depois me sentindo muito mal por ter feito isso e a coisa ia girando. Então tinha alguns momentos de insight que eu olhava, né? E falava, não, agora eu vou. Oi, Ana, boa noite. Agora eu vou caminhar, né? Vou fazer exercício físico, vou comer melhor, vou fazer uma dieta. E aí o que eu fazia? Dieta, né? Exatamente. Então aquele sacrifício, aquelas dietas várias, né? Eu tenho bilhões de dietas, né? Dieta de tudo, da lua, do abacaxi, né? Dieta da proteína, dieta, assim, da sopa, do chá, milhões de dietas, né? Dietas daquelas, né? Aquelas de revista, sabe assim? Né? O cardápio de segunda, de terça, de quarta, tudo bonitinho ali, né? E aí seguia, fazia, tudo bonitinho, emagrecia, né? Chegava, ficava feliz e tal. E isso não durava, né? Exatamente o que a Cláudia falou. Dieta não funciona. Ou melhor, funciona naquele período, sem a menor conscientização, né? Sem a menor noção de que se eu não mudasse o gatilho, que se eu não mudasse a minha forma de me relacionar com a comida, eu ia terminar, né, aquele período, porque é sempre um período, né, a dieta. A gente não faz uma dieta de 3 anos. Você faz uma dieta de 2 meses, uma dieta de 3 meses, né? No máximo, imagina, às vezes é um mês, né? Que faz um grande sacrifício. Aí depois você fica bem, curte, né? Ali aquele teu novo momento e volta tudo de novo. Porque você fez um sacrifício, um período de começo, de fim, para você atingir um objetivo e você não fez o que deveria fazer, que é repensar a sua relação com a comida, né? A sua relação com a sua, né? Com aquilo que está te deixando insatisfeito, né? Com o próprio corpo. Então, assim, tem um leque imenso quando a gente fala de alimento, né? Tem a questão afetiva, tem uma questão mesmo, né, desse recebimento do alimento, da própria família, isso é muito forte, né? Essa afetividade que está atrelada com a comida, ela é extremamente forte, né? Então, assim, isso precisa ser levado em consideração. Que relação é essa? Como é que eu aprendi a comer, né? Quais são as observações que eu fiz? Mas isso é uma consciência e que a gente tem quando a gente vai realmente buscar, né? Não é uma coisa que é muito simples, né? Principalmente no meu caso, que tinha um transtorno alimentar e que era uma grande válvula de escape, né? Para vocês terem uma ideia, eu não sabia o que era fome. E às vezes quando né, a pessoa fala, nossa, mas como assim? Né? Eu não sabia o que era fome, né? Meu estômago não roncava. Por que ele não roncava? Por que eu não tinha fome? Porque eu sempre estava comendo, né? Então entre as refeições beliscava, né? E nas refeições, em alguns momentos do dia, eu ingeria uma quantidade grande de alimentos, né? Então, assim, eu não sabia o que era fome,
E aí eu fui aprender o que era a fome muito tempo depois, né? E é uma loucura isso, né? Porque hoje eu dou risada, brinco, etc. Mas quando a gente olha para trás, esse é um grande sofrimento, né? Principalmente porque é um estresse, assim, de uma coisa não resolvida, né? Aquilo se repete, se repete, se repete. Então, assim, os pensamentos se repetem, as atitudes se repetem, a insatisfação não vai embora porque você não resolveu, você não olhou, né? Fui olhando para outras coisas, né? Depois eu também compreendi isso, que eu fiz exatamente o que eu podia, que eu olhei para as questões no momento que eu podia, né? E isso era uma coisa que precisava me bastar, não dava para ficar realmente me cobrando, né? Eu deveria ter olhado para isso antes, eu deveria. Como é que a gente faz isso, né? Se a gente tem os ouvidos aí abertos para quando a gente está preparado para ouvir, né? Então diz, é isso, né? O mestre chega quando o aprendiz está pronto, né? A gente sabe que se a gente olhar para trás na nossa vida, a gente sabe que é isso mesmo. Quando a gente está pronto, as coisas vão chegando, né? As informações, né? Os cursos, os bate-papos com as pessoas. Aí sempre tem ali alguma coisa que faz uma grande diferença, que faz a gente descobrir uma coisa muito bacana, porque a gente estava preparado ali para ouvir, para poder fazer essa mudança, né? Então, é isso, né? Efeito sanfona, a vida toda aí, né? Desde muito cedo, acho que 11 anos, eu era gordinha, né? Eu brincava assim, se eu nunca tivesse feito uma dieta, eu estaria ok, né? Se eu nunca tivesse feito isso, eu nunca tivesse olhado para a dieta da forma que eu olhei, né? Então, assim, você come, chega num peso que não é o ideal, e aí você faz um sacrifício de um tempo, aí depois você come de novo, aí daqui um tempo, quando você, né, for ter uma nova consciência, uma nova crise, você faz uma outra dieta e então isso também é uma coisa complicada porque eu sei que eu tô assim, né, muito acima do peso, mas eu sei que se eu fizer uma dieta durante tanto tempo eu emagreço mais ou menos. E aí a gente fica sem vergonha, né, entre aspas, porque a gente sabe que naquele tempo, mais ou menos, você já meio que conhece seu corpo, você consegue atingir ali mais ou menos o seu objetivo e aí acaba não tratando a causa, né? Então, o resumo da ópera é isso, você não trata a causa, né? Então, é basicamente isso que aconteceu. E aí, bom, qual foi o grande divisor aí, né, de águas, né, que fez eu olhar para minha vida de uma forma mais abrangente, fazer novas escolhas, né, escolha inclusive profissional. Então, assim, eu trabalhava no Senac, dava aula para os jovens aprendizes, né? Era educadora, a gente acho que nunca deixa de ser, mas trabalhava com educação social. E aí, naquela crise, né, de 2016, que foi ali um período complicado para muita gente, né? Eu fui desligada do Senac, não conseguiram me realocar e tal, e aí fui desligada, né? Isso foi em abril de 2016, e aí eu fiquei um tempo, falei, bom, eu quero ficar um tempo mesmo, dessa pausa, né? Então acho que essa pausa é isso. Vocês indicam algum curso de naturopatia? Eu te respondo depois, tá, Denise? Tem algumas coisas aí muito legais. Ok, Ana. Ok. A gente vai falando aí, tá? Boa noite, tá? Aldina, a internet tá parando toda hora, né? Bom, gente, é assim, olha, a internet a gente sabe que tem dias e dias, né? Então, assim, se ela estiver oscilando, vai assistindo do jeito que dá, né? E depois dá uma olhadinha lá, porque aí fica gravado na página, tá bom? Aí do programa, e aí vocês vão acompanhando, tá? Eu acho que eu nem me apresentei. Eu acho que eu entrei direto. Hoje eu tô assim, né, emocionada. Nem sei se vocês estão conseguindo aí entender, se eu tô me fazendo entender até então, né? Vocês podem, por favor. A Gisele tá aí falando pra Aldina, né? Sair do Face, entrar de novo, que às vezes dá essa
dá uma resetada mesmo e começa de novo, é bem legal. Então, gente, só me fala, tá bom? Quem puder, se tá tudo bem, se estão acompanhando, se tá muito confuso, porque a gente acha que não, mas falar assim da gente, da nossa história, né? E não é tão simples assim, né? Mas ok, a gente vai falando e vai trazendo aí as lembranças, né? Tá muito atrelado, não tem jeito, né? Não é uma coisa, inclusive é uma coisa, né? Basicamente, é praticamente recente, né? Mas é isso. Então eu nem sei onde eu tava, eu vou pegar o gancho aí, vamos lá. Mas depois me fala, tá bom? Me diga aqui, ó, me responde, por favor, se tá tudo, tá dando pra acompanhar o raciocínio aí, tá? Então é isso. Bom, e aí quando eu fui desligada, né, eu fiquei de abril até junho, julho. Foi final de julho, né, que veio um curso, eu tava lá olhando a internet e tal, Facebook, e aí tava lá um curso de permacultura no Instituto Biorregional do Cerrado, lá em Goiás, né? Então, o alojamento é barraca, né? Você leva a sua barraca, fica 10 dias, né? Beleza, Ana, obrigada, viu, Ana Paula? É isso aí. A gente vai se identificando, né? Acho que tem aí né, um pouquinho de cada um, né? De alguns pontos da nossa vida mesmo que a gente acaba se identificando. E, e aí eu falei, olha, eu acho que eu, né, tô a fim de fazer esse curso, né, de conhecer um pouco mais de permacultura. Eu dava aula também de meio ambiente para os aprendizes, então eu fazia esse tipo de pesquisa, né, a gente conversava sobre o meio ambiente, a gente, enfim, falava sobre todas essas questões, né, de reciclagem, né, de coleta de lixo, né, dos projetos, enfim, né, de tudo que está envolvido aí, questão de água e por aí vai, né. E aí eu conheci, através dessas pesquisas para minhas aulas, né, a permacultura, né. E a permacultura, ela envolve a bioconstrução, ela envolve a agrofloresta e ela envolve, eu sempre falo aqui, né, que são 3 coisas muito legais que a permacultura ensina pra gente como base mesmo, né? Que é você usar o que você tem, né? Começar de onde você está e fazer o que você pode, né? E o pensamento da permacultura é usar os materiais locais. Então, por exemplo, tem muita construção com barro, né? Com taipa, com várias técnicas e tal, com bambu, né? Então, assim, é um outro mundo, assim, que eu fui conhecer, né? E aí eu fui, inclusive meu irmão me pagou a passagem, né? Porque não dava para ficar gastando aí minha rescisão, né? E eu tenho 3 filhos. Eu ia me apresentar, lembrei. Depois eu falo já já. Mas eu tenho 3 filhos hoje, né? Tem 18, 19, minha filha vai fazer 22 na segunda-feira. Então, já grandinhos e tal, deixei os gatinhos aqui. Falei, ó, vocês cuidam da casa que eu estou indo, né? Todo mundo grandão, se vira. E fui. E aí fiquei 10 dias, né, nessa barraca, né, com um céu que eu nunca na vida tinha visto, com bilhões de estrelas, né? Aquele contato com a natureza foi uma coisa assim espetacular. Outra coisa que me marcou muito, eu fui e eu era a única pessoa, eu era a mais velha do local. Eu acho que eu era a mais velha, inclusive, da própria pessoa que coordenava lá, que é a Cíntia, que é uma linda, que tava, acho que a gente tinha uma diferença de 3, 4 anos, enfim, mas eu era mais velha, né? Então, assim, foi muita loucura, né? E foi uma grande aventura que eu coloquei o mochilão nas costas, coloquei a barraca, fui pra lá, né? Desci no aeroporto de Brasília, peguei um carro de tipo daquelas caronas solidárias e tal, que você entra lá no Face, coloca lá que precisa ir para tal lugar, não sei o que, né? Enfim, e aí só sei que cheguei lá e fiquei esses 10 dias em contato com a natureza, com esses conhecimentos, né? Fazendo trabalho voluntário para ajudar a construir as casas. Né? Eles têm, nesse Instituto Biorregional do Cerrado, eles têm um terreno gigantesco, que era um terreno de pasto, e eles estão reflorestando, né?
Então, além de ser um trabalho lindíssimo, né? Assim, de ser uma coisa muito bacana da gente acompanhar, eles estão fazendo um bem enorme para a humanidade, né? De reflorestar e plantar né, as plantas nativas mesmo do cerrado, de resgatar isso, né? Bom, e lá chegando a alimentação vegetariana. Qual que é a minha história com a alimentação, né, em relação ao vegetarianismo? Eu sempre quis parar de comer carne, porque assim aquilo, né, ficava muito tempo para fazer digestão, me dava uma coisa meio, né, enfim, eu não me sentia muito bem. Gostava, ia em churrasco, normal, né, comia normal, não tinha nenhuma questão de consciência, assim, pensando na questão do próprio animal, de como é que a carne chega no mercado, né, e os ovos e leite, enfim, nada disso, né. Tô sendo bem sincera, eu não tinha esse nível de conhecimento e também eu não fui procurar, né? Para mim era uma coisa, era uma bandeja só que tava lá, né? Não tinha essa consciência, acho que é isso. E lá a minha alimentação foi vegetariana, né? Então assim, eu comia, para vocês terem uma ideia, e eu vou falar para vocês assim, gente, é a mais pura verdade. Então meu pai é chefe de cozinha, meu pai é chefe italiano, né? Minha família, a família toda do meu pai, descendência italiana. A minha mãe é mineira. A família toda da minha mãe, minha família por parte dela, é mineira. Então, assim, se vocês conhecem minimamente um mineiro e um descendente italiano, vocês sabem que a mesa é farta, né? E é farta de muita coisa engordante e maravilhosa, né? Que é muito difícil da gente falar um não, né? Quando a gente não tem determinado tipo de consciência ou não fez uma escolha, né? Então, assim, lá, por exemplo, o meu café da manhã, isso que eu ia falar, o café da manhã normal em casa, né, era uma fruta, uma mamão, uma coisa assim muito, né, simples assim, e sempre o pão com queijo, com manteiga, né, e com café, né, e açúcar, que eu tomava café com açúcar, né. E eu não tomava uma caneca só, porque eu sempre fui muito cafezeira e ainda sou. Então eu tomava o café com uma colher de sopa mais ou menos de açúcar, depois eu tomava de novo, porque eu tomava 2 canecas de café, caneca, com mais uma colher de sopa de açúcar. Então 2 colheres de sopa de açúcar, mais um pão, mais queijo, né? E às vezes nem comia fruta, né? Essa era a verdade. E às vezes não comia um pãozinho só, né? Também essa é a verdade. E aí, quando eu fui pra lá, eles faziam tapioca com guacamole. Eu nunca tinha comido o abacate salgado. E eu falei, gente, como assim? Como é que eu vou comer o abacate, guacamole, né? Assim, tipo, né? E aí eu comi. Eu falei, bom, é isso que tem, é isso que eu vou comer e vou experimentar. E aí eu adorei, né, aquela nova experiência, mas ainda tomava o café com açúcar, normal, né? Na hora do almoço, muita verdura, muito legume, né? E o dia ia seguindo, né? Mais ou menos nessa linha, à tarde também fazia, né, um ou outro fazia um pão integral, aí vinha fazer um cookie, à noite a gente, né, cozinhava sempre de uma forma coletiva, né, que foi uma coisa muito legal também, essa troca muito bacana, todo mundo na cozinha, cada um faz uma coisa, e conversando, e foi muito legal. Então é isso, né? Quando eu cheguei aqui, né, com toda. A palavra, até que o meu professor, na época eu fazia pós-graduação em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas, na FESP, aqui em São Paulo, né? A minha formação em psicologia, para quem não me ouviu ainda, não me conhece, e aí eu estava fazendo pós-graduação. Quando eu cheguei, o meu professor eu falei para ele, olha, eu preciso de um tempo, né, porque eu não consigo raciocinar, eu não conseguia raciocinar. E é sério isso, né? Eu estava na época do TCC. E ele falou: eu sei o que você tem, você está sob efeito de encantamento. Eu achei tão bonitinho isso. E é isso mesmo. Eu estava completamente encantada com aquele outro mundo, completamente. Parecia que eu tinha atravessado um portal, né? Então, quando eu voltei para cá, que eu olhei tudo em volta, foi como se fosse mesmo um grande estalo, né? E aí eu falei: bom, eu não
não quero voltar para o mercado, né, da mesma forma que eu estava, trabalhando com educação social, dentro de um espaço, né, delimitado e tal. Não é isso que eu quero, por mais que eu simplesmente amo dar aula, né, é uma paixão mesmo. Mas eu falei, não, eu não quero. E aí, assim, preciso, né, pensar em alguma coisa. E aí foi até foi um episódio, entre aspas, engraçado, que foi o seguinte. Eu e a minha sócia, que hoje é minha companheira, Eliana, né, que além de tudo, de amiga, de parceira, de tudo, é minha sócia, né, e a gente falou assim, vamos fazer comida natural para pet, né, aí a gente começou a pesquisar e pesquisar, e achamos um site maravilhoso chamado Cachorro Verde, né, e a gente começou, e como a gente tinha bastante gato, eu falei, bom, então vamos fazer para gato. E quando a gente pesquisava, a gente não encontrava muita coisa para gato, né? E aí a gente falou, poxa, por que será? Porque gato é complicado, a gente não entendia muito o que isso significava na prática. E como tinha alguns filhotes em casa, a gente começou a fazer a comida para os adultos e para os filhotes. Gente, chegou um determinado momento que esses filhotes começaram a arrastar a perninha, né? Como se estivesse perdendo mesmo o movimento da perna. E eu falei, gente, esses gatos ou eles estão com vírus ou alguma coisa aconteceu. E a Eliana simplesmente sentou e foi pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí ela pegou e falou, nossa, não tem, né, assim, não tô vendo nada de vírus, né, não tô entendendo. Oi, Aldina, você tá, não tá, tá conseguindo? Ah, beleza, beleza, que bom, que bom. E, e aí o que aconteceu? Um gato atrás do outro começou a arrastar a perna. E ela, nessa pesquisa, ela percebeu que estava faltando magnésio. O magnésio dava essa força para a cartilagem, para as articulações, para o movimento, enfim, né? E aí a gente comprou uma ração Power, né? Premium, Blaster, lá, cheia de magnésio, que tinha mais magnésio para filhote. Gente, os gatos começaram a sarar um atrás do outro e ficaram ok. E a gente, um olhou para a cara da outra e falou: isso não vai dar certo. Agora a gente entendeu na prática por que não dá para fazer uma alimentação natural para gato sem um acompanhamento, sem, né? Uma nutricionista especializada, né, em felinos, né, uma veterinária, nutricionista, enfim, né, tem que ser o pacote completo. E aí a gente simplesmente abriu mão, né, desse caminho. E aí a gente começou a falar, bom, então vamos fazer, né, uma alimentação mais saudável, que a gente estava comendo, né, de uma forma melhor, achava que era saudável, e porque não tinha carne, não tinha, né, acho que basicamente só a carne, o restante tinha. E aí a gente começou a fazer. Então eu fazia panqueca, eu fazia lasanha, tudo tradicional, né? Assim, vegetariana, mas com farinha branca, enfim, né? A massa com ovos, né? Normal ali. Somente vegetariana. Ovo lácteo, né? E aí o que aconteceu? A gente começou, né? Vendendo e tal. E nisso, paralelo a isso, a gente começou a estudar. Né? Então, estudar sobre alimentação, ler sobre alimentação, muitas receitas, eu ficava horas e horas e horas e horas no YouTube, testando receita, né? Vendo, enfim. E a gente foi, né? Com esse caminho mesmo de fazer esse tipo de, né? Ah, Gisele, eu já te respondo já nesse momento, pesquisando. Você acredita? Jogou lá na internet, né? Ficou pesquisando mesmo, assim, né? O que poderia ser. E uma das causas é a falta de magnésio, né? E aí, quando ela descobriu isso, ela falou, bom, vamos fazer um teste, né? Simplesmente compramos uma ração e acabou. E os gatos ficaram, né, curados, porque eles estavam realmente com falta desse magnésio, porque a comida que a gente fazia era uma comida natural, tudo bonitinho, né, com vísceras, com legumes, tudo o que podia, né, porque tem comida que não pode dar para gato, aquela história toda, né, enfim, temperos, uma série de coisas, tudo muito certinho, só que não tinha suplementação, né, e aí a gente
teve aí passamos por esse susto, graças a Deus deu tudo certo no final, né? Então todos ótimos. E aí foi dessa forma que ela percebeu, pesquisando mesmo, né? E aí, gente, o que aconteceu? A gente começou a fazer, né, esses alimentos e, paralelo a isso, começamos a pesquisar. E aí a gente conheceu, na verdade, a Ali, que, né, também, porque a Ali ela é uma rata de internet, né? Então, assim, ela é muito, ela pesquisa, ela lê muito, e é muito legal isso, porque aí numa dessas pesquisas dela, ela descobriu a jaca, né? A jaca verde, e assim, um universo de possibilidades. Aí ela olhou para mim e falou: olha, vamos tentar fazer, né? E vender a jaca. Eu falei: bom, vamos lá, né? E aí a gente comprou a jaca, fomos na zona cerealista, compramos a jaca, né? Apanhamos bastante para abrir a jaca, né? Porque quem conhece, quem já viu a jaca, realmente ela dá um trabalho, ela solta uma cola, que aquilo, se você não tomar cuidado e não souber como limpar, você perde panela de pressão, faca, onde encosta você perde, né? E aí a gente também começou a fazer as pesquisas em relação à jaca. E aí a gente começou a vender a jaca in natura, né? Então a gente cozinhava, desfiava e vendia para as pessoas, né? E quem eram os nossos clientes? Eram os curiosos e as pessoas que faziam os quitutes aí veganos e tal. Aí veganos, né? Que mundo é esse? Então vamos pesquisar que mundo que é esse do veganismo. Em paralelo a isso, gente, assim, a minha compulsão, ela estava sob controle, né? Eu estava comendo muito melhor, eu tinha emagrecido muito, né? Assim, uma quantidade bem razoável, porque eu comecei a comer melhor, né? Ainda não era o ideal, mas eu comecei a comer melhor, a ingerir muitos alimentos crus, fazer bastante legumes, né? Verdura, e mais ainda comia açúcar e tudo, né? Continuava dessa forma, né? Mas a compulsão estava um pouco mais controlada, né? Não chegava aos pés do que era antes. Então estava um pouco mais tranquilo. Também, né, com essa movimentação toda, com essa viagem, com essa possibilidade de empresa, né, com esse mundo novo, muito feliz, fazendo tudo muito sentido para mim, né, e para ela. Então a gente estava assim muito feliz mesmo, né, por essa possibilidade desse novo caminho, né. Então aí a ansiedade foi baixando naturalmente, as coisas foram, né, se encaixando, e aí também essa compulsão, ela, né, baixou junto, né, digamos assim. E aí a gente conheceu a jaca, a gente começou a frequentar a feira vegana, e a gente, na primeira feira que a gente foi, especificamente para veganos, a gente levou potes de salada. Então a gente fazia salada no pote também, agora que eu lembrei. Então a salada colorida, linda no pote, com molhinho, tudo maravilhosa, né? A gente apaixonado pelas nossas saladas, né? Não vendeu nenhuma. Nada, zero. A gente vendeu as tortas, acho que a gente levou torta e salada. A gente vendeu bem as tortas e as saladas todas voltaram para casa. E aí, assim, uma mesa do lado da nossa, vendendo hot dog, aí a outra coxinha, aí o outro, né, hambúrguer e não sei o que. E aí a gente começou a reparar, falar, gente, essa história de veganismo é uma história, assim, muito bacana, de conscientização mesmo, né, de ativismo, né, é uma filosofia, né, nem até para elucidar, não existe uma alimentação vegana, a alimentação é vegetariana estrita, né, esse é o nome correto, porque o veganismo, ele é um movimento, né? Ele é uma filosofia de vida. Então as pessoas não usam nada de origem animal, nem maquiagem que é testada em animal, shampoo, couro, nada que vem de origem animal ou que é testado em animal, a pessoa faz uso, né? Então tem essa conscientização. Nem faz uso e nem se alimenta, né? Nem mel, nem absolutamente nada, tá?
nem corante, porque vários corantes, inclusive, são de insetos, né? A gente descobriu isso. Corante vermelho de bala, por exemplo, é inseto, né? Então é meio apavorante esse mundo, né? Assim, de descoberta. E é isso, a gente começou a pesquisar sobre o vegetarianismo estrito, sobre as receitas, e aí um outro portal se abriu. Por quê? Porque leite vegetal, né? Como assim leite vegetal? Faz um leite de coco para tomar com café, né? Ah, você faz um bolo sem ovo, faz um bolo sem leite, aí usa o leite vegetal, às vezes nem precisa do leite, né? Então, assim, é um outro planeta. Sinceramente, gente, é um outro planeta, né? E a gente ingressou nesse planeta novo e começamos a pesquisar, né? Eu digo, até para fazer um parênteses, tá? Eu digo o seguinte: quando a gente começa, né, a pesquisar isso, você fala, gente, é um mundo completamente, é um mundo novo, assim. Você olha e fala, existem tantas possibilidades de se alimentar, né? Que chega a ser até assustador, assim, como é que a gente não... Né? E na época mesmo, né, quer dizer, como eu tinha aquela alimentação, né? Gente, desculpa. Acho que entrou uma ligação e não consegui. Oi, Gabi! Beijo! Que bom você aqui! Oi, Daisy! Gente, olha, lembre-se que eu, de vez em quando, eu sou mal educada, tá? Mas eu acho que eu falei com todo mundo. Tá bom? Mas vamos lá. E aí, assim, a gente começou a pesquisar, né? Acho que eu tava por aí. Eu lembrei do parênteses. O parênteses é o seguinte: quando a gente começa a pesquisar, você não sabe que receita que vai dar certo, você não sabe o que fazer. Então, assim, a gente ingressou num mundo completamente novo. Então, a gente fazia teste com os bolos, né? A gente lia, então fazia o leite vegetal, experimentava, né? E a gente começou a frequentar feiras, né? E aí a gente começou a ampliar o nosso repertório culinário, né? Que eu acho que é uma... Quando eu li isso, eu falei, nossa, é isso, né? A gente amplia o nosso repertório culinário. Nunca eu iria pensar em comer o que eu como hoje, né? E que não é nada de né? Não é isso não. Mas assim, eu não tinha acesso a isso, né? Eu não tinha nem pensado nisso, nem se alguém me falasse isso, sei lá, 10 anos atrás, que come, né? Que vai comer uma tapioca com guacamole, tomar um leite de coco com um café sem açúcar, gente, juro, eu ia assim, no mínimo ter um ataque de riso, falar, meu Deus, que pessoa é essa, coitada, né? Que pena que ela se alimenta desse jeito, porque a falta de consciência era gigantesca, assim, era aquilo que eu conhecia e acabou, né? E aí, como esse portal imenso se abriu, a gente começou a fazer pesquisa e receita e teste. Daí, para ouvir, né, e cair, né, que a gente as coisas são apresentadas para nós na internet, né? Daí para conhecer alimentação saudável, de fato, baseada em plantas, né? Dr. Alberto Gonzalez, que é espetacular, que fala aí dos alimentos que são inflamatórios. Aí a gente começou a pesquisar sobre o açúcar, sobre o glúten, e a escutar, né, diversos médicos aí que o pessoal, inclusive, acompanha, né? Que falam sobre essa alimentação inflamatória. E aí, assim, a gente olhou para tudo isso e falou, meu Deus do céu, né? A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Então, os industrializados, né? Uma série de coisas. Então, assim, o leque, né? De coisas complicadas, tristes, né? E preocupantes dentro da alimentação é muito grande, né? E é isso que eu falo pra vocês, assim, há um tempo atrás eu jamais era uma pessoa que eu pegava uma caixa de bombom e devorava a caixa de bombom, comia chocolate quase todo dia, né? Tomava café com açúcar várias vezes por dia, né? Não imaginava na vida, se alguém falasse tomar café sem açúcar, inclusive eu achava chiquérrimo, né? Ah, a pessoa toma puro cafezinho, eu achava chique, né? Aí a pessoa, por exemplo, tomava
falava não para um chocolate, não obrigado, ou comia um só e parava. Aquilo para mim era como se fosse uma pessoa de outro mundo, né? Porque a minha realidade, o que eu sentia, a minha relação com a comida era uma relação completamente diferente, né? Oi, Karen, boa noite. Oi, Zélia, boa noite. Muito bem. Depois você me fala aí, Zélia, o que que é, tá? O que que você está dando aí pro seu pai que eu não entendi direitinho, tá? E aí, a gente começou realmente a fazer uma mudança muito drástica na alimentação. A gente fez um detox de 21 dias, né? E esse detox de 21 dias era sem açúcar, principalmente o açúcar, né? E a gente também evitou aí o glúten. E conseguimos. Não tem como voltar a comer açúcar, gente, depois que você faz esses 21 dias de detox, né? Eu sou do seguinte pensamento: a gente consegue fazer alguns rompimentos gradativos e outros rompimentos não funcionam se for gradativos. Como é que eu sei o que, que funciona para mim? Tentando, né? Então, assim, eu me conheço, eu sei que se, vamos diminuir o açúcar, vamos diminuir, né? Eu queria dar realmente essa divisão, né, de antes e depois, né? Então, assim, a gente foi radical e a gente não comeu açúcar durante 21 dias. Então, o que, que aconteceu nesse período de 21 dias, né? No começo, o corpo pede, implora, né? Ele pede aquele alimento. Depois, se você espera um pouco, se você tem esse tempo, né? Essa persistência, inclusive persistência é uma das forças da psicologia positiva, né? Se você persiste, o que, que vai acontecer? O seu organismo ele vai se acalmando, né? E acho que ele vai se equilibrando, porque o paladar, o meu paladar e o meu olfato, eles ficaram mais apurados, né? Então, assim, do antes do açúcar pro agora é uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu abro um pão, que é um pão industrializado, que se compra no mercado, por exemplo, o cheiro que eu sinto não é um cheiro gostoso de pão, né? Aquilo não me atrai, porque eu sinto um cheiro de química, né? Um cheiro artificial. E eu fiquei muito espantada com isso, né? E depois de um tempo eu fui. E assim, e vou ser muito sincera com vocês, porque assim, eu não tenho uma bandeira de falar, por exemplo, do vegetarianismo estrito, né? Uma bandeira do. Por exemplo, de nunca mais, né, comer açúcar, nunca mais ingerir glúten, que fique claro isso, por quê? Porque eu acho que quando a gente está numa... É o que tem falado, todo mundo fala aqui, né? Se a gente tem uma condição de equilíbrio no nosso corpo, tá tudo ok. A gente tem condição de escapar, né, ali e acolá, sabendo que aquilo tá fazendo mal, assim, consciente. Eu acho que essa também é a grande palavra. A gente tem a consciência do que você está comendo, você começa a fazer uma escolha, né, entre só se comer por comer, né, e ter ali um bem-estar momentâneo, porque a gente sabe que o açúcar causa esse bem-estar mesmo, né? O chocolate, isso é uma coisa cientificamente comprovada. Ou você escolhe nutrir o seu corpo, né? Então são duas escolhas. E essas escolhas a gente faz 3 vezes por dia, no mínimo, durante o resto da vida, né? Então desde quando a gente começa a comer por conta própria, né? O que que acontece? A gente faz escolhas, né? E aí quando a gente vai tomando essa consciência, essas escolhas têm que ter minimamente coerência, né? Então se o meu corpo é um corpo que está precisando de um ufa, sabe? Um respiro, né? A gente realmente precisa mudar a alimentação por uma alimentação que não estresse o organismo, né? Que não inflame o organismo, que não atrapalhe, né, a sabedoria natural desse organismo, né? Que não atrapalhe o trabalho dele, inclusive de aumentar a imunidade e de, né, lidar com aquela doença ali instalada, né? Então, quando a gente fala sem bandeira, etc., a gente está falando mesmo de que não tem, que as pessoas vão fazer escolhas, porque a gente acredita de verdade
que as pessoas têm total condição de fazer essa transição. Essa transição não é uma transição fácil, mas ela não é uma transição impossível, né? E ela não precisa ser penosa, ela não precisa ser um sacrifício, ela não precisa ter a sensação que está perdendo, né? Ela pode começar a incluir. Ah, Zélia, você está falando aí do kefir, né? Ok. Então, eu acho assim, eu não vou conseguir te falar com profundidade, tá, Zélia? Mas o kefir de água, assim, até onde eu sei, ele tem, assim, muitos benefícios. Agora, como o seu pai tem essa condição, né, de câncer mesmo, eu acredito que não vá fazer mal, mas assim, eu não sei a condição dele, não sei, né, não sei detalhes mesmo, então eu posso até procurar saber, fazer uma pesquisa e depois te responder, tá bom? Não vou, assim, falar por falar, não, tá? Mas depois eu fico te devendo essa, tá bom? Eu vou lá e respondo pra você depois da live, tá? Gente, só queria te pedir uma gentileza, eu tô sem o relógio, perdão. E aí, se vocês puderem me falar se eu tô ok, quanto tempo mais, tá? Se quiser fazer pergunta, por favor, aproveitem, façam perguntas, porque eu engatei, né? Vai. Acho que eu nem respirei nessa live. Mas, então, e voltando, né? A questão da transição. E aí, o que eu gostaria de falar mesmo dessa transição é uma transição para um autocuidado, né? É uma transição da gente se responsabilizar pelo nosso corpo, né? E pela escolha que a gente faz, né? Que tipo de corpo que eu quero? É um corpo saudável, né? Ah, ok, Vitor, obrigado. Tá joia. É, então, é um corpo saudável, é um corpo que tem vigor, né? Vitalidade, ou é um corpo que está em desequilíbrio o tempo todo, porque assim, a gente também percebe, né? Eu faço consultoria alimentar, né? E aí, assim, não tem, assim, essa transição, ela pode ser muito tranquila quando a pessoa ela está preparada para fazer essa transição, quando ela percebeu que essa transição vai trazer só benefícios para ela, e ela também percebeu que essa transição não é uma dieta, não é um sacrifício, né? Não é uma coisa dolorida, não é uma perda. Então, quando a pessoa não encara desta forma, né, o que vai acontecer? Ela vai fazer essa transição de uma forma muito mais tranquila, tá? Então é isso. Eu acho que esse é o grande recado, né? Essa transição não foi uma transição e não é, né? Uma transição que ela termina. A gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Tem sempre várias formas de se cozinhar um alimento, de se preparar um alimento. Então a gente tem que estar sempre assim com essa possibilidade aberta, né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de, vou dar um exemplo bobo, né? Sei lá, não gosto de tomate, né? Então, mas não gosto de tomate como? Porque eu acho que isso é muito legal. No molho, né? Assado, cru, com qual tempero? Então essas perguntas a gente tem que falar, né? Tem que fazer. Então, se eu preparar esse alimento combinado com outro, né? De repente, se eu fizer um molho de abobrinha com tomate e salsinha ou orégano, por exemplo, será que vai ficar, né, melhor? Será que eu vou gostar? E é se abrir, né? Então, assim, eu acho que o quanto que a gente lida com a alimentação é o quanto que a gente lida, por exemplo, com a própria vida, né? Então, se a gente experimenta coisas novas, né? Se a gente persiste num determinado objetivo, o quanto que a gente, né, às vezes come mais do que precisa, ou seja, o quanto que às vezes a gente, né, retém ou deixa entrar coisas a mais do que precisa, né, e fica guardando isso, né, e aí o corpo vai realmente aumentando, né? Enfim, então eu acho que essa relação também com a comida é um jeito da gente olhar a relação que a gente também tem com o mundo, né? Com as pessoas. Olha, Tati, é o seguinte, eu prefiro, né, sempre, porque a gente fala do industrializado, é assim, gente, passou pela indústria, a gente já tem perdas, né?
tem perdas de nutrientes e tem acréscimos de conservantes, por exemplo, né, de química. Então, assim, o leite de coco, o ideal não é nem aquele de, porque tem aquele, ele é muito concentrado, aquele que a gente usa, né, para fazer, enfim, para fazer um bolo ou para fazer um salgado, né, preparar um salgado com leite de coco. Por exemplo, eu faço um grão de bico, que é o grão de bico, batata doce, espinafre, com leite de coco e curry, cominho, né? Pimentinha, sal, bem gostoso, né? Bem indiano, bem quentinho. E o leite de coco, o ideal é fazer o leite do coco, preparar em casa, né? Inclusive você ganha duas coisas. Você pega o coco, quebra bonitinho, depois eu até coloco aqui, tá? O que vocês quiserem, eu estou à disposição. Inclusive, vou aproveitar, deixar a minha página no Instagram. O nome da empresa é Sirva-se com Afeto. Lá no Insta tem várias dicas, né? E também dá para perguntar qualquer coisa lá que de repente não esteja, que tem dúvida. E eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? E o leite de coco, você bate, né, o leite, a água, perdão, a água mais quentinha com o coco. E quando você bate e coa, né, você tem o coco ralado. Então você ganha um resíduo, né, desse leite de coco, é o coco ralado que você pode usar em outras receitas, né? Pode usar para fazer um cookie, pode usar para fazer um beijinho de batata doce, que é um doce maravilhoso e que vai exatamente isso. Pode ser o resíduo do leite de coco, você pega uma batata doce de preferência bem fresquinha para ela estar bem docinha e você cozinha a batata doce, amassa e vai colocando o coco, né? Se gostar de um cravinho, coloca lá um pouquinho de cravo e acabou. E enrola ou come de colher. Então, assim, essa questão do açúcar, por exemplo, né, que foi nessa tecla aí que eu acabei, né, até batendo mais, o corpo depois de um tempo que você encerra, né, essa tua história com o açúcar, que é o açúcar que contém nos alimentos industrializados e o próprio açúcar refinado, açúcar de todo tipo, né? Quando você consegue tirar esse açúcar na grande maioria do tempo e se alimentar sem ele, quando você come alguma coisa que tem o açúcar, né? O organismo vai chiar, tá? Então, assim, para mim, eu comi um brigadeiro numa festa, assim, eu mordi a primeira mordida, dor de cabeça, enjoo, e assim, a minha cabeça assim, estourava de dor, né? E um enjoo horroroso, horroroso, né? Por causa de um brigadeiro, né? Aí você fala, nossa, é exagero. Não, não é, o corpo nem né, ele até olha para isso e fala, o que que é isso, né? Ele ficou um tempo sem isso, aí depois a gente quer colocar né, uma porcaria dessa que é gostoso, né? A cabeça lembra, gosta, mas o corpo não aceita, né? Porque ele sabe que realmente aquilo não faz bem. E é isso, eu acho que assim, o recado, né, que eu gostaria de deixar, o grande recado, né? A página Passo Sim, Adri, Sirva-se com Afeto. Sirva-se com afeto tanto no Insta quanto no Face, tá? Aí dá uma passadinha lá e qualquer coisa eu tô à disposição. E aí, assim, depois, né, tem uma história da empresa, mas eu acho que não cabe aqui, não vai dar tempo, mas vamos fechar, né? Obrigada, Gi. O que acontece é o seguinte, a transição da alimentação, ela é uma transição como outra qualquer, com alguns agravantes, né? A questão aí do emocional, do afetivo, ela pega bastante e a gente tem que estar realmente preparado para fazer uma mudança que é de estilo de vida e não é uma mudança temporária, né? E aí, o que a gente acredita, né, de um corpo que está, por exemplo, saudável, é que ele pode incluir esses alimentos vez ou outra, né? Seja por uma questão social, seja por uma vontade, esporádico. Um corpo que está precisando da sua imunidade, né? Trabalhando no ápice, né?
enfim, que as suas funções sejam recuperadas, né? Que a sua vitalidade seja recuperada, que esse corpo desinflame, que esse corpo desinche, não tem condição de ter essas escapadinhas, né? Aí realmente é um período onde o grande objetivo é reconquistar essa saúde e esse equilíbrio desse corpo, né? Então aí essas escapadinhas realmente não tem por que acontecer, né? Ainda mais sabendo, tendo consciência de que não ajuda, que faz mal, etc, né? E aí eu sou um exemplo típico de quem tinha uma compulsão alimentar, né? De quem comia uma caixa de bombom, de quem comia açúcar branco, café com açúcar, leite, ovos e tudo isso, e que realmente fez uma transição para uma alimentação saudável, baseada em plantas, né? Que toma suco verde pela manhã, e o suco verde, também posso deixar o, na verdade, o suco verde ele tem algumas, né, algumas questões, mas até só para dar uma curiosidade para vocês, o ideal não é colocar a fruta no suco verde, né, para adoçar. Né? Porque a maçã, por exemplo, o abacaxi, quando vai para o suco verde, a ideia é só mesmo de dar aquele docinho, de quebrar um pouco do amargo das folhas verdes, né? Então, assim, existe uma batata chamada batata Yacon. Essa batata é muito diferente do que a gente está acostumado. Ela é praticamente assim, uma batata, ela é vidrada em água e ela tem um gosto assim mais adocicado, lembrando pera. Então, essa batata Yacon, ela é muito indicada para o suco verde, no lugar de colocar as frutas com esse objetivo de adoçar, né? Além dela ter bastante água, né, água estruturada, ela tem esse saborzinho doce que faz, que dá uma quebrada um pouco nos amargos, né? Às vezes a gente faz o suco aqui, brincar, esse aqui é pra macho, né? Esse daqui é pra macho, esse daqui, né? Por quê? Porque às vezes tá bem amargo, né? Dá aquela pegadinha mesmo. Mas a gente tá acostumado, né? E a gente sabe do benefício não, mentira, dos benefícios, né, do suco verde. Enfim, então dá para fazer uma transição? Dá para fazer, né? Pode ser de uma forma radical, pode ser de uma forma gradativa, né? Eu acho que aí depende da necessidade, do objetivo, do momento, né, de vida. E a gente realmente tem condição de se alimentar muito bem, né? De comer doce, sim, porque eu como doce, mas, por exemplo, o meu doce é uma paçoca que é adoçada com tâmara, né? E aí fica um pouquinho diferente do que, por exemplo, um brigadeiro com leite condensado e às vezes até um achocolatado que já, além de ser industrializado, ainda tem o acréscimo do açúcar, né? Então, tem forma, assim, de se alimentar de um jeito muito bacana. Obrigada, Vitor. Ok. Então é isso, gente. Espero aí que, né, vocês tenham gostado. Também, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer isso, né? Essa transição, a gente sente no corpo essa vitalidade, né? É uma diferença muito grande quando o organismo está funcionando sem estresse, né? E é um estresse interno, né? Não estou nem falando de emocional, não estou falando de nada de, né, emoções nesse momento, não. Mas é um estresse que a gente vai causando com alimentações aí que não são adequadas para o nosso organismo, né? Então é isso. Obrigada pela atenção. Uma boa noite para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Na hora que encerrar aqui eu dou uma olhadinha para ver se eu deixei alguém sem resposta, tá? E aí escrevo lá nos comentários, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada de novo. Tchau, tchau.